Fala, professor Ciccone, fala pessoal. Independente do horário que esse vídeo pequeno e curto for visto, eu já estou deixando um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. E a minha função aqui no grupo é falar sobre as vantagens e desvantagens da pesquisa de mercado. Eu deixei separado 4 tópicos para falar um pouquinho a respeito, que são entrevistas pessoais, telefone, e-mail e as correspondências também. Então eu vou estar tentando explicar da melhor forma possível esses 4 pequenos tópicos, para falar a respeito do que é bom, do que é ruim, do levantamento que a gente pode estar fazendo, enfim. O primeiro tópico que eu posso estar falando a respeito é sobre as entrevistas pessoais. As vantagens das entrevistas pessoais é a interação que o entrevistador tem com o entrevistado. Fica mais fácil para o entrevistador saber sobre informações adicionais do entrevistado. O entrevistador ele pode ter aquela interação, pode ser um momento formal / descontraído. Essa é uma das vantagens que a gente tem de entrevistar a pessoa pessoalmente, enfim, obter todos os dados que a gente precisa para saber sobre o levantamento que a gente quer. E uma das desvantagens que a gente tem com as entrevistas pessoais é aquele tempo que a gente tem que ter para poder saber e fazer aquele levantamento com o entrevistado, Então, o tempo demorado, ele é uma das desvantagens, que enquanto a gente conversa com uma pessoa para fazer o levantamento de alguma coisa que a empresa queira saber, a gente poderia estar lendo, muitos mais e-mails para saber a mesma coisa, só que de um jeito mais, digamos assim, informal. E também outras desvantagens que a gente tem com a entrevista pessoal é o custo-benefício que a gente vai ter com aquela pessoa treinada, porque a gente precisa de uma pessoa treinada, a gente precisa de uma pessoa melhor preparada para fazer esse levantamento dessa questão de dados e de tudo que a gente precisa saber sobre determinado assunto. Então essas são as desvantagens da entrevista pessoal. Outro tópico que eu posso estar falando agora sobre vantagens e desvantagens é a respeito do telefone. O telefone, as vantagens do telefone é o custo-benefício. Assim, a gente, por exemplo, eu tenho uma empresa localizada em São Paulo, na Vila Maria. Eu posso ligar para qualquer lugar de São Paulo, que vai ser uma situação mais prática. Eu posso obter qualquer informação que eu quiser pelo telefone, estando no meu local, e a pessoa que eu estou ligando estando no local dela, sem precisar se reunir para falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer informação que eu queira saber. E outras vantagens também do telefone é a flexibilidade que a gente tem na obtenção de informação, sobre aquilo que a gente quer saber. Então, o telefone acaba sendo um meio mais prático, Então essa é uma das vantagens. Uma das dificuldades que a gente enfrenta com o telefone é a disponibilidade de horário. Muitas das vezes a gente liga para pessoas e as pessoas não atendem por estarem ocupadas. A gente tenta retornar e a gente tem o mesmo resultado, a gente não consegue falar com a pessoa. Então isso do telefone é bem complicado, E outra das dificuldades que a gente enfrenta também é a respeito das perguntas que a gente quer fazer. Talvez a gente entrevistando a pessoa pessoalmente, a gente consegue obter mais informações mais detalhadamente. No telefone a gente tem que ser mais direto, porque muitas das vezes as pessoas até nos atendem, mas às vezes está fazendo uma outra coisa e não consegue falar como conversaria com a gente pessoalmente. E outra desvantagem também é a restrição de quem tem ou não telefone. Hoje em dia eu acho muito difícil a pessoa não ter, mas a gente pode encontrar alguém que realmente não tenha um telefone, mas eu acho bem difícil hoje em dia. Então essas são uma das dificuldades e desvantagens que a gente enfrenta com o telefone. Bom, gente, outro tópico que eu posso estar falando é a respeito dos e-mails, A vantagem e desvantagem do e-mail. A vantagem do e-mail é que a gente tem uma ampla cobertura, A gente tem um controle em relação a, em um curto período de tempo, a gente pode mandar para muitas pessoas, Coisa que talvez a gente não conseguiria com o telefone, mesmo o telefone sendo prático, Porque o telefone a gente precisa ligar e a pessoa precisa atender para a gente poder fazer a pesquisa. O e-mail já não, a gente manda e a pessoa visualiza quando ela puder, quando ela tiver um tempo, E o custo-benefício também é muito baixo, do e-mail. A gente pode mandar e-mail para um monte de pessoa e a única coisa que a gente vai ter de custo vai ser o pacote que a gente contrata, seja de qualquer empresa, para a gente poder obter a internet para poder conversar com as pessoas e poder fazer as pesquisas, Então essa é uma das vantagens do e-mail, A gente pode obter bastante resposta da pesquisa que a gente quer fazer de uma porção de pessoas ao mesmo tempo. E as desvantagens do e-mail
Pô, gente, a gente já sabe, a gente que tem celular, às vezes a gente recebe e-mail de alguma coisa, a gente vai achar que é o quê? Um spam, um vírus, então muitas das vezes o retorno é muito baixo. O e-mail é muito prático, a gente manda para muitas pessoas que a gente quer, mas o único problema é que muitas das pessoas não respondem, né? Tem pessoa que responde, mas a grande maioria não. Então o único problema é que o retorno é muito baixo, é muito baixo. E outra desvantagem que a gente pode enfrentar com o e-mail são a restrição das pessoas de ter internet ou não, né? Como eu falei agora há pouco, com o telefone, a pessoa é mais difícil não ter um telefone, não ter um celular, mas a internet eu acho mais fácil a pessoa às vezes não ter, né? Então essa é uma das dificuldades que a gente pode enfrentar com o e-mail. E o último tópico que eu posso estar falando para vocês sobre vantagem e desvantagem é a respeito das correspondências, né? Já não tão usadas hoje em dia, né? Porque temos mais fácil acesso a conversar com pessoas em determinados assuntos, com celular, com computador, enfim. Então as correspondências hoje em dia não são muito usadas, mas elas têm as vantagens delas, como por exemplo, quais, Matheus? Eu posso dizer, o tempo de resposta que a gente pode ter do entrevistado é maior, a ampla cobertura geográfica é muito maior, a gente pode mandar correspondência para todo tipo de lugar, região, seja cidade, seja o bairro. E o custo-benefício também é muito baixo, é parecido com o telefone e o e-mail, né? Então a gente não precisa se preocupar com o custo-benefício também, né? Então essas são as vantagens das correspondências, né? A gente pode enviar para todo tipo de lugar, né? E o custo é muito baixo. E o tempo de resposta é maior também. E as desvantagens da correspondência é bem parecida com o do e-mail, né? Porque a gente precisa de total dependência do entrevistado, do nosso cliente, seja para quem a gente mandou a correspondência, para ele poder ler, para ele poder retornar para a gente a correspondência, então fica complicado, né? E como hoje em dia é um meio que já não é tão usado, então a gente passa mais dificuldade se a gente for tentar fazer um levantamento, enfim, sobre alguma coisa por correspondência. E outra desvantagem que a gente pode ter são o uso de brindes, né? Porque a gente não vai mandar uma correspondência crua. A gente vai mandar uma lembrancinha ou outra, mas já gera um custo também, né? Dependendo do número de cartas que a gente for mandar, de correspondência, a gente vai acabar gastando um pouco mais com os brindes, né? E o retorno é muito baixo, é demorado para a pessoa mandar, então essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Bom, gente, era isso praticamente. Era a minha função falar da melhor forma possível para você, professor Ciccone, para vocês, meus colegas de sala, a respeito dos tópicos das vantagens e desvantagens. Eu espero ter explicado com clareza, espero ter explicado da melhor forma possível. E eu agradeço desde já pela oportunidade de estar falando mais uma vez. E agradeço ao senhor também, professor Ciccone, nos ensinando cada vez mais a respeito de todos os temas em relação à administração. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e a gente se vê em breve.